Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35 diz: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Amém? Tomem vossos assentos, por favor. Todos vocês sabem que Jesus fez 2 multiplicações de pães e peixes. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus fez 2 multiplicações. O que existe de diferente entre as 2 multiplicações? A primeira multiplicação alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. A primeira multiplicação sobram 12 cestos. A segunda multiplicação sobram 7 cestos. A primeira multiplicação são 5 pães e 2 peixinhos. A segunda multiplicação são 7 pães e alguns peixinhos. A primeira multiplicação, quem dá o alimento para ser multiplicado é um garoto. Na segunda multiplicação são os discípulos. O que existe de igual nas 2 multiplicações é o lugar. Tanto a primeira quanto a segunda multiplicação, a Bíblia diz que ela aconteceu num lugar deserto. O texto que nós acabamos de ler, escrito por Marcos, diz que o lugar era deserto e que o dia estava já muito adiantado. E neste lugar deserto, a multidão foi para lá, atraída por Jesus. A multidão foi parar neste deserto porque seguira a Jesus. A multidão se encontrava no deserto porque foi no intuito de estar perto de Jesus. E o milagre da multiplicação aconteceu num lugar chamado deserto. É preciso que você compreenda que o lugar deserto é o palco preferido de Deus para fazer milagres. Se você, por algum momento, está se sentindo num deserto, se você, por algum instante, ou por alguns meses, ou por alguns dias, está se sentindo no deserto, é preciso que você descanse
seu milagre está pertinho de acontecer. Porque se tem um lugar que Deus mais fez milagre, foi no lugar chamado deserto. Agora, neste lugar deserto, aonde Jesus fez esta multiplicação, destacamos 4 personagens que estão envolvidos, que fazem parte deste milagre poderosíssimo de Jesus. 4 personagens se destacam. O primeiro personagem é Jesus. O segundo personagem são os discípulos. O terceiro personagem, a multidão. E o quarto personagem que se destaca é o garoto que tem o lanche. O que consideramos nesses 4 personagens? O primeiro personagem a se destacar é Jesus. E o que temos para considerar neste personagem chamado Jesus, neste lugar deserto? Se você ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, e o versículo 5 e o 6, vocês vão ver que João está narrando, João está falando a respeito do mesmo milagre, da mesma multiplicação dos pães e peixes. João está narrando, essa criança tira minha atenção se ficar andando para lá e para cá. João está narrando a respeito da mesma multiplicação que Marcos descreveu. Só que João escreve de uma visão diferente. A Bíblia diz, aqui no capítulo 6, e o versículo de número 6, e o 5, melhor dizendo: então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha o verso 6. Mas Jesus dizia isto somente para experimentar, porque Jesus sabia o que ia fazer. O que se destaca e que se considera neste primeiro personagem chamado Jesus, num lugar deserto? Jesus sabe o que vai fazer. Se você foi atraído para o deserto por Jesus, você pode glorificar a Ele, porque Jesus não é alguém que nos leva para o deserto ou como se fosse um neófito e agora está todo descabelado, desesperado, sem saber o que vai fazer. Jesus, neste deserto que você está, Ele sabe o que vai fazer. Jesus não só sabe o que vai fazer, como sabe como fazer, e a hora que vai fazer, e do jeito que vai fazer. Jesus não perde o controle da situação. Jesus não se apavora. Jesus não se desespera. Jesus sabe como fazer para te dar vitória neste deserto que você está atravessando. Então, há de considerar que o primeiro personagem sabe o que vai fazer. E o segundo personagem, pastor? O segundo personagem são os discípulos. E eles disseram: iremos nós com 200 dinheiros para comprarmos de pão, para darmos a estes para comerem? Veja que diferença. Enquanto Jesus sabe o que vai fazer, os discípulos têm apenas uma ideia do que vai ser feito. É possível que pensar, você tem que conjecturar, você pode imaginar. Os discípulos então tinham apenas uma ideia. Já sei, mestre, iremos nós com 200 dinheiros que temos e compraremos pães
para darmos a este povo para comer. Eles tinham apenas uma ideia. O lugar era deserto, a noite estava chegando, o dia estava indo embora. Então eles pensaram em comprar pão para alimentar a multidão. Eles tinham apenas uma ideia. Talvez você esteja assim. Você tem apenas uma ideia. Você está apenas imaginando. E aí, como a tua mente é fértil, você até desenhou um mapa, escreveu direitinho, colocou debaixo do joelho e orando disse: ó Deus, se tu obedecer como eu escrevi, vai dar certo. Se o Senhor obedecer o mapa que eu desenhei, não tem erro. Meu querido, eu vim aqui lhe dizer para você pegar este mapa e rasgá-lo, pelo amor de Deus. Faça picadinho deste mapa e jogue na lata do lixo, porque neste deserto você tem apenas uma ideia do que vai ser feito, e Deus não cabe aqui dentro da minha mente. Deus não cabe dentro da sua mente. O dia que Deus couber dentro da mente do homem, ele vira um Deus pequeno, menor do que a criatura. Deus é para além do que pensamos. Deus é para além do que imaginamos. Enquanto você tem apenas uma ideia de como vai vir tua vitória, prepare-te, Deus vai te surpreender. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. No capítulo 15 do Gênesis, o Abraão está conjecturando, o Abraão está pensando, o Abraão está imaginando como vai ser o futuro, quem vai ser o herdeiro, para quem ele vai deixar a sua herança. Aí Jeová brada e diz: Abraão, vem aqui para o lado de fora, que eu vou te mostrar quem eu sou. Aleluia. E quando o velho chegou do lado de fora, Jeová disse: olha para cima e comece a contar as estrelas, se é que as pode contar. Abraão disse: não posso, Senhor. Não tem como. Pois é, então meu filho, escuta o que eu vou lhe dizer. Assim serás a tua posteridade. Oh, glória a Deus. Abraão imaginava quem seria o herdeiro. Abraão imaginava quem iria herdar. Deus surpreendeu e disse: tua família será como as estrelas do céu. Glória a Deus. É preciso sair de dentro da pequenez da nossa tenda. Por quê? Porque a promessa de Deus não cabe lá dentro. Deus tem muito mais para te oferecer. Deixa eu usar uma linguagem para você entender. Se você tem o hábito de trazer um fusquinha para a igreja, para encher o bagageiro dele de bênçãos, você está trazendo o carro errado. Quero usar uma linguagem alegórica. Traga uma carreta de 18 pneus, a maior possível, porque neste deserto Deus vai te surpreender. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Jesus sabe o que vai fazer. Os discípulos tinham apenas uma ideia. Aí tem o terceiro personagem, quem? A multidão. E a multidão, pastor? Coitada, essa não tinha ideia nenhuma. A multidão só sabia de uma coisa: foi para lá porque seguiu Jesus. Estava ali atrás de Jesus. Se encontrava ali porque queria Jesus. Foram parar ali porque queriam ouvir Jesus. Estavam ali interessados em Jesus. A multidão não tinha ideia nenhuma. É possível que você se assemelhe com a multidão. Como, pastor? Foi seguindo Jesus. Foi seguindo Jesus. Foi seguindo Jesus. Foi seguindo Jesus. Quando olhou, estava no deserto. E agora, irmão? Você está no deserto. O que você está fazendo aqui? Eu vim atrás dele. Como você veio parar aqui? Pergunte a ele. Como você se encontra nessa situação? Eu vim atrás dele.
Eu larguei tudo por Ele. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu renunciei tudo por Ele. Eu larguei tudo por Ele. Eu abandonei tudo por Ele. Ele veio para cá, eu vim atrás. Se Ele sair daqui, eu vou atrás. Se Ele for para lá, eu vou atrás. Mas você está no deserto. Estou no deserto porque estou servindo e seguindo a Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. E sabe o que Ele diz para as pessoas que assim fazem? Ele diz: não há ninguém nesta terra, nesta vida, que largue pai ou mãe por amor a mim e me siga, que não receba 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Você está no deserto porque foi seguindo Jesus. Precisa de uma porta aberta. Fica tranquilo, se você segue Jesus, Ele vai abrir. Precisa de uma grande vitória, entrou no deserto por causa dele, Ele vai prover uma mesa no deserto. Recebe nesta noite. Jesus não te leva para o deserto para te matar, Ele te leva para o deserto para te abençoar. O primeiro personagem sabe o que vai fazer. O segundo personagem tem apenas uma ideia. O terceiro personagem não tem ideia nenhuma. O quarto personagem, o garoto. E o garoto, pastor? O garoto sabia, quem sabia o que ia fazer. Como? O garoto sabia, quem sabia o que ia fazer. Por quê? Jesus disse assim: quantos pães tendes? Ide ver. Ainda não havia ninguém apresentado lanche nenhum, mas Jesus mandou que eles fossem ver. Depois no final digo por que Jesus mandou eles olharem quantos pães tinham. E em meio a esta procura, o garoto se apresenta com apenas 5 pães e 2 peixes. Agora preste bastante atenção. O que leva uma pessoa com 5 pães, 2 peixes, que é um lanche para ele, só dá para ele, porque 5 pães e 2 peixes só dá para uma pessoa. O que leva esta pessoa, este garoto, a abdicar-se do seu lanche e entregá-lo na mão de Jesus? O que impulsionou este garoto a pegar o lanche e entregar nas mãos dos discípulos, para os discípulos entregar a Jesus? O que foi que levou este menino a fazer isso? Meu filho, esse garoto não estava ouvindo nada mais, nada menos do que o maior dos pregadores. Esse garoto estava ouvindo nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré, o pregador dos pregadores. E daí, pastor? E daí? Você não pode vir para a igreja domingo ouvir Jesus falar. Vem segunda, ouve Jesus falar. Vem quarta, ouve Jesus falar. Vem sexta, ouve Jesus falar. E ainda retém o pouco que você tem. Vais viver para sempre com 5 pães e 2 peixes. Quando você ouve Jesus falar, você acredita no impossível. Quando você ouve Jesus falar, você acredita no absurdo dos absurdos. Você não pode ouvir Jesus falar e voltar para casa com 5 pães e 2 peixinhos. Você não pode ouvir Jesus falar e vir para a igreja com 5 pães e 2 peixinhos, voltar para casa com 5 pães e 2 peixinhos, e a tua vida não há uma mudança. Nesta noite eu profetizo sobre a tua vida. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Como é isso, pastor? Deixa eu te explicar. O milagre aqui não é milagre de trazer à existência o que não existe. Ora, se o milagre fosse de trazer à existência o que não existe, era só tocar na rocha e dizer a rocha, jorra água. Não havia água, a água jorrou, mesmo Moisés ferindo. Trazer à existência o que não existe é acordar de manhã e o chão está forrado de maná. Não existia, mas Deus fez cair do céu.
Isso é trazer à existência o que não existe. Agora, multiplicação não é trazer do nada. Para que haja uma multiplicação, é preciso ter alguma coisa. Por quê? Porque é muito simples. Quer ver? Isso é aritmética. Nada vezes nada, quanto é? Porque nada não multiplica. Nada é nada. Ninguém multiplica nada do nada. Nada vezes nada é nada. Para que haja multiplicação, é preciso que exista já um pouquinho. E esse pouquinho seja liberado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando Elias chegou em Serepta, ele disse: por favor, me dê água. Quando a viúva foi buscar água, ele disse: me dá comida também. Ela disse: tua serva não tem comida para te oferecer. Eu vim buscar 2 gravetos, 2 cavacos de pau. Pela quantidade da lenha que eu vim buscar, você pode imaginar o tanto de comida que eu vou fazer. Vou fazer a última refeição. Comeremos, eu e meu filho, e depois morreremos. E crente, para ganhar vitória na prova, ele entra mais na prova ainda. Aí o Elias disse: vai morrer não. Como? Vai morrer não. Como não vou morrer? Segura agora, viúva. Manda, faça primeiro para mim. Como é que é? Faça primeiro para mim. A viúva faz o bolinho, olha para o profeta, olha para o filho. O estômago ronca, olha para o filho, olha para o profeta. Olha para o profeta, olha para o filho, o estômago ronca. Ela disse: se eu comer, morro eu e o filho. Mas se eu der para este homem o bolinho que eu fiz, oh, glória ao nome de Jesus. Dando o bolinho para o profeta, diz a Bíblia é muito linda, né? E comendo ele da comida, depois disse: vai, porque não vai faltar o azeite na botija e a farinha na panela, até que haja chuva em Israel. Escolha hoje: morre com o pouquinho que tem, ou abre mão do pouco que tem e volta para casa com o celeiro abastecido. Lembra da viúva? A viúva de Eliseu. Ela disse: meu senhor, meu marido era crente, era do reteté, marchava com varão e tudo, sapateava no fogo, adquiriu algumas dívidas, morreu, não teve como pagar, e agora quer os nossos filhos como pagamento. Eliseu disse: eu também estou duro, não tenho nada. Você não tem nada? Declara-me o que tu tem para te ajudar. Tua serva não tem nada. Nada vezes nada. Eliseu disse: se você não tem nada, eu também não tenho. Aí ela disse: não sei. Fala, mulher, o que é que você lembrou aí? Uma botija com um pouco de azeite. Ora calamachúria. Oh, Deus está querendo só um pouco, só um pouco, só um pouco. Abra mão do pouco que você tem, que a tua casa vai transbordar das bênçãos de Deus na tua vida. Recebe! Então, nós temos 5 pães e nós temos 2 peixes. Virando a página da minha Bíblia, eu vou ler o verso 42. Está escrito que todos comeram e ficaram fartos. Eu leio o 43. Está escrito que levantaram 12 cestos. Quantos cestos? 12. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Vocês são mineiros e mineiro é bom de conta. 12 discípulos, 12 cestos. Então vamos dividir. 12 discípulos, 12 cestos. 12 cestos dividido para 12 discípulos vai dar quanto cesto para cada? 1. Mas nós temos uma defasagem nos elementos. Como? Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. Para 12, 5. Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7.
para 12, faltam 5. Aí o texto diz: e Jesus, está na Bíblia, pegando o pão, partiu. Está escrito que ele partiu. Quando ele vai falar do fermento dos fariseus, ele usa esse texto, essa passagem. Ele diz assim: vocês não lembram quantos pães eu parti na multiplicação? Os discípulos dizem 5, porque ele só parte os pães. Então ele pega os pães e parte. Por que partiu só os pães? Porque milagre não vem para quem quer ficar inteiro. Não há milagre para crente inteiro. É igual fogo para pegar na lenha. Lenha inteira não pega fogo, tem que rachar. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Vai ficar sem milagre assim mesmo. Porque se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração contrito. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Mas eu estou com medo de ir na casa do oleiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não tenha medo de ir na casa do oleiro, porque na casa do oleiro você não vai encontrar lixeira. Você não encontra na casa do oleiro alguém com uma pazinha de lixo na mão, uma vassoura varrendo o caco de vaso para jogar na lata do lixo. Lá, todo vaso que se quebra, na mão do oleiro, ele amassa novamente. Aleluia. E faz outro vaso. E se porventura se quebrar, ele amassa novamente e faz outro vaso. Pastor, e se quebrar novamente? O oleiro é paciente, ele amassa de novo e faz outro vaso dos mesmos cacos. E se quebrar novamente, o oleiro não lança fora aquele que vem a ele, ele amassa novamente. O que determina é o tempo de forno que cada vaso vai levar. Uns queimam demais, é a necessidade. Outros queimam já uma intensidade menor, é a necessidade. É a necessidade do tempo de forno que cada um tem. Como é isso, pastor? Vocês lembram da mulher que chegou onde Jesus estava jantando? Foi por trás dele, levantou os vestidos de Jesus e tacou-lhe beijo nos pés, aquele pé empoeirado. Molhou com unguento, secou com cabelo, beijou, molhou com lágrimas, misturou com unguento. Pensa na bagunça que ela fez, uma linguagem para você entender. Aqueles pés com pé de cabelo, ela beijou. O fariseu olhou e disse: se esse fosse profeta, só pensando, saberia quem é esta mulher que está fazendo isso com ele. Jesus não precisa que ninguém fale para ele saber o que vai falar. Basta você pensar, ele já sabe. Porque a Bíblia diz que antes que houvesse uma palavra na minha boca, tu, Senhor, sabe. Jesus disse: Simão, era uma vez 2 devedores. Um devia mais, um devia menos. Não tendo como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual desses era mais grato? Por certo, aquele que devia mais. Jesus disse: julgaste bem. Você sabe julgar. Eu, Senhor, porque você está preocupado com o culto que esta mulher está me prestando desde a hora que ela chegou aqui. Eu entrei na tua casa, tu não me saudou com o ósculo santo, e esta mulher desde quando chegou não para de beijar meus pés. Tu não me deu azeite e ela trouxe unguento puro. Tu não me trouxe água para lavar as mãos e ela me lava os pés com lágrimas e ainda seca com os cabelos. Sabe qual é o problema, Simão? É que tu está preocupado com o louvor dela, está preocupado com o culto que ela está me prestando. E sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela tem uma dívida grande. Na verdade, todos nós devemos. É que muitos ficam preocupados com a adoração do outro. Não tem tanto poder assim na igreja para que aquele irmão está dando tanto aleluia.
Você não sabe qual era a dívida que ele tinha? Esse hino não é nem tão bonito assim para aquela irmã estar chorando. Você não sabe qual era a dívida que ela tinha. Na primeira oração, aquele jovem já está bradando em línguas estranhas. Nunca vi isso. Você não sabe qual era a dívida que ele tinha. Você não sabe se ele não conseguia ficar 2 dias sem cheirar 3 papelotes de cocaína e não tinha casa de recuperação que conseguiu dar jeito, mas um dia ele encontrou Jesus e Jesus libertou ele. Você não sabe que aquela irmã que chora o culto todo não conseguia ficar sem um homem, 2, 3 homens por semana, e hoje ela é casada, tem um marido só e tem família constituída. Glória a Deus. Na verdade, todos nós tínhamos uma dívida. Ingrato é aquele que não reconhece que a dívida foi paga e chega no culto, não dá um aleluia, não dá um glória a Deus e ainda critica quem veio adorar. Ei, meu filho, Jesus perdoou. Tem que partir, tem que quebrar. O pão tem que ser partido. Ele não parte os peixes. Partindo os pães, está escrito, e repartindo os peixes. Ele não parte os peixes. 2 razões pelas quais ele não parte os peixes. Razão número 1: peixe na Bíblia é salvação. E salvação não se vê em pedaço. Ele não dá salvação pela metade. Ele não vai pegar a salvação e te dar, vou te dar um pedacinho. Empresta o corpo para o diabo e me dá a alma para mim. Você não pode dar o espírito para Deus e a alma para o diabo. Você não pode dar o corpo e o espírito para Deus e a alma para o diabo. Você não pode dar a alma e o espírito para Deus e o corpo para o diabo. Deus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Como alma serás salvo, como espírito adorarás ao seu Deus, e com corpo morada do Espírito Santo de Deus. Você pode levantar a tua mão e adorar a Ele? Segunda razão por qual ele não vai partir os peixes, porque o peixe é pequeno. E você não serve peixinho pequeno partido. Você serve o peixe grande partido em postas. Mas o peixinho pequeno, se você partir um peixinho pequeno para me servir, você vai favorecer a outro e desfavorecer a mim, ou vai favorecer a mim e desfavorecer a outro, porque você vai partir um peixe pequenininho, você dá parte da cabeça para um, o cabra só vai comer a cabeça. Você vai dar parte da cauda para o outro, ele vai comer a carne e o pedaço da cauda. Então Jesus não vai desfavorecer ou favorecer o outro. Jesus vai servir o peixinho inteiro. Por quê? Porque o peixinho inteiro você escolhe por onde quer começar a comer. Sabe o que Jesus está falando? O milagre quem faz é Ele, mas Ele te dá o privilégio de você escolher por onde você quer que Ele comece o milagre na tua vida. Se você disser, eu quero que tu comece o milagre na minha vida ministerial, Ele diz, eu começo. Eu quero que tu comece o milagre nos meus parentes longe, eu começo. Eu quero que tu comece o milagre na minha vida sentimental, eu começo. Eu quero que tu comece o milagre dentro da minha casa, da minha família, Ele começa. Eu quero que tu comece o milagre no meu casamento, Ele começa. Eu quero que tu comece o milagre nos meus projetos, Ele começa. Recebe, porque Ele vai fazer. Repartindo os peixes, agora os cestos estão cada um com um elemento. E ele disse assim: agora faça a multidão se assentar em grupos de 100, de 50 sobre a erva verde. Sabe o que Jesus está dizendo? Coloque a multidão no lugar certinho. Mas por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz que quando ele sai do barco, está escrito assim: e olhando a multidão, teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. O milagre só vai acontecer por causa da multidão. O milagre vai acontecer porque ele sentiu compaixão. Então ele diz, manda a multidão, colocar essa multidão sentada em rancho de 50. Por quê? Porque milagre não cai como chuva. Está chovendo milagre, pega o seu. Mentira.
Está chovendo milagre, levanta. Não. Milagre quando vem tem endereço certo. Milagre quando acontece tem endereço certo. Por que a multidão vai se assentar em rancho de 150? Porque a multidão é o alvo. Se tem alguém aqui precisando de um milagre, você é o alvo. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Quando você determinou no seu coração, vou adorar ao Senhor, vou buscar minha vitória, vou louvar a Deus, Jeová chegou em você e pintou um alvo. Você é o alvo. Você está sentado sobre a erva verde. Organização. Deus é um Deus ordeiro. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus que vira tudo do lado do avesso. Deus é um Deus que trabalha com ordem e decência. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Se tem uma das coisas que eu mais gosto, quando eu pego o microfone para pregar, é quando eu ouço o pastor da igreja me dizer, ou me falar: pastor, até tal hora. O que eu mais não gosto de ouvir é: o senhor é que sabe, eu não sei de nada. Tudo tem ordem. O que eu mais gosto é quando alguém fala: vai até tal hora, pastor. Amém. Por quê? Porque Deus não trabalha no meio da bagunça. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Agora, se ele quiser pegar este culto aqui e virar até 3 da madrugada e ninguém pode falar nada, aí é ele. Mas a ética é a ordem, porque Deus é soberano. Você pode adorar a ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha aí o que eu vejo de crente precisando entender isto. Nas redes sociais, nos cultos, uma bagunça, e eu vejo os comentários: isso é que é Deus. Olha como Deus brada. Teve um que falou o cúmulo do absurdo: pastor, se um pregador estiver pregando e Deus quiser bradar lá no meio usando alguém em profecia, ele brada, porque ele é Deus. Eu digo: não é. Por quê, pastor? Porque Deus já está falando lá pela palavra. Oh, Espírito do Rei da Glória. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Você quer marchar? Marche. Você quer saltar? Salte. Você quer pular? Pule. Mas entenda o que Deus está falando para a tua vida, para você crescer na graça e no conhecimento. Você pode adorar o nome de Jesus de Nazaré? Ordem. 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 Aleluia. Ordem. Sentado, ramos de 50. E agora? Aí Jesus disse: pode distribuir. Agora presta atenção. Jesus poderia ter pego os 2 pães e transformados em 2 baleias. Peixinhos, transformem-se em 2 baleias temperadas e assadas. Ele é maravilhoso. Pães, transformem-se em uma montanha de pão. Maravilha. Isso não é multiplicação. Isso não é multiplicação. O que é multiplicação? Multiplicação é o pouco que você tem, sendo insuficiente, na mão de Deus, dá e ainda sobra. Oh, glória a Deus. Quer maior prova? A mesa do dizimista. Como é isso, pastor? A irmã está fazendo a comida. Chega uma visita inesperada, ainda traz uns 5 com ele. E fulano me falou nada. Ai, meu Deus, e agora? Joga água no feijão, puxa a salada, arranca, descongela não sei o que, joga para lá, vai no micro-ondas, acende o fogo, senta para comer. Quando acaba de comer, nem precisava ter feito, ó. Sobrou demais. Sabe por quê? Porque o cortador não vai lá, o migrador passa longe, o gafanhoto voa a distância.
Oh, glória ao nome de Jesus. O dízimo protege e multiplica o que você tem. O dízimo não traz do nada a existência. O dízimo protege e multiplica o que você tem. O que traz do nada a existência é a oferta. Essa sim. A oferta, ela tem poder de trazer do nada aquilo que você precisa. E oferta, já estou encerrando, oferta é uma das maiores demonstrações de amor de um fiel crente a Deus. Que isso, pastor? Eu amo ao Senhor, eu adoro meu Deus, eu não vivo sem Ele. Mas na hora da oferta, você pega a menor cédula e a moedinha, tendo o melhor para dar, você não ama nada. Teu amor é só de palavras. É um silêncio essa hora. É um silêncio. Começa a rir, não. Eu vou lhe dizer, vou lhe provar na Bíblia. Preste bastante atenção. Em qualquer segmento religioso, vou repetir, em qualquer segmento religioso, vou falar de novo. Em qualquer segmento religioso, o pano de fundo para as contribuições chama-se pobre. Em qualquer segmento religioso que não é o evangelho, o pobre está extinto de dar, não precisa dar. Aqui vocês só vão receber. O único lugar que o pobre, para receber, tem que dar é na igreja de Jesus. A sociedade pega a gente, mas bate, escracha, nos chama de charlatão. O primeiro charlatão foi Jesus. Que é isso, pastor? O primeiro charlatão foi Jesus. Por quê? Existem duas ofertas gigantescas na Bíblia. Número 1, a oferta da pobre viúva. Sabe o que Jesus fez na hora da oferta? Foi para o lado do gasofilaço. Sai daí, charlatão. Bem, está preocupado com a adoração, está indo para o lado do gasofilaço. Está lá, Lucas escreveu. E Jesus ficou do lado do gasofilaço. E está escrito assim: e foi para ali para ver o que era lançado. Isso é um charlatão. Só estava interessado no dinheiro do povo. Aí no meio de todo mundo veio a pobre viúva. Sabe o que ela fez? Do que ela tinha, ela deu tudo. E o mais engraçado, ele aceitou. Não é possível. Faz isso não, Jesus. Devolve essas moedas. Essa pobre viúva não tem nada. E o senhor ainda vai aceitar? Vou, porque aqui para receber tem que dar. E sabe o que ele falou? Sabe quem deu mais aqui? Esta pobre viúva. Porque todos dizem que ama, mas só deram porque estava sobrando. Essa não. Essa da sua pobreza deu tudo o que ela tinha. E tem a segunda oferta. Qual? A dos profundos pobres. Que é isso, pastor? É essa Paulo que falou. Paulo falou para a igreja de Corinto: olha, vocês separem a oferta, porque eu estou recebendo um povo aí que quando eu fui lá eu fiquei constrangido. Por quê? Porque os crentes da Macedônia, da sua profunda pobreza, eu já vi pobre, agora profundo pobre, da sua profunda pobreza, cooperaram com os crentes da Judéia. Oh meu Deus, meu filho, por que aqui na igreja de Jesus o pobre para receber tem que dar? Porque se aqui o pobre fosse excluído de dar, Jesus estava dizendo: aqui o pobre não precisa amar. Como oferta é uma atitude de amor, Jesus está dizendo: aqui todos podem demonstrar amor. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem tem muito, demonstra muito do muito que tem. Quem tem pouco, demonstra tudo do pouco que tem. Mas aqui, para receber, você tem que dar. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Estão? Os elementos estão no cesto? Estão. Pode distribuir. Os discípulos saíram. Como é que está aí, Pedro? Rapaz, aqui parece que tem uma padaria. Quanto mais pão tiro, mais pão tem. E aí, Tiago, a mesma coisa. Parece que tem uma padaria aqui.
Quanto mais pão tiro, mais pão tem. E aí, João, aqui é uma peixaria. Quanto mais peixe eu tiro, mais peixe tem. Os cestos não ficaram maiores. Os cestos não ficaram transbordando. Os cestos continuavam do mesmo tamanho, com a mesma profundidade. Grande era o milagre. Preste atenção, você continua do mesmo tamanho, eu continuo do mesmo tamanho. Grande é o milagre de Deus na nossa vida. Nós continuamos, recebe aí. Você continua do mesmo tamanho. Grande é Deus. Você pode adorar a Ele. Todos comeram, sobejaram. 12 cestos cheios de pedaços de pão. E agora os peixes voltaram em pedaços. E pedaços de peixes. Por que os peixes voltaram em pedaços? Porque aonde Jesus coloca a mão, nunca mais aquilo é igual. Aguarde. Depois que Jesus colocar a mão naquele negócio, nunca mais será o mesmo. E para a gente encerrar, se a lei é da semeadura, se o garoto entrega o lanche na mão de Jesus, Jesus faz o milagre. Eu não acredito que o garoto vai para casa com o alforje vazio. Jesus já fala assim: coloca aí o lanche de volta no alforje do menino. Coloca mais um pouco. O garoto vai para casa com o alforje. E a mãe diz: meu filho, como foi o culto? Mamãe, o culto foi uma bênção. Aquele Jesus prega demais. Pensa num pregador. Foi, meu filho? Mamãe, uma benção. Uma cruzada para mais de 8.000 pessoas. Foi, meu filho? Foi. E a mãe abre o lanche e diz: ué, você não comeu? Se eu falar para a senhora quem comeu. Você não comeu, meu filho? Tá mexendo? Mamãe, eu comi. Comi e estou satisfeito. Como assim, meu filho? Deixa eu falar para a senhora quem comeu. Eu comi. Tio Tiago, tio João, tio Felipe, tio Cleófilo, tio Bartolomeu, tio André, tio Pedro, tio Judas. E só que eu ouvi lá, mamãe, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos comeram. Mas como, meu filho, você está falando? É que eu peguei o lanche e dei na mão de Jesus. Aqui para encerrar é o seguinte: o que você tem colocado no alforje do teu filho? Quem fez o alforje daquele menino foi a mãe. Quem preparou o lanche foi a mãe. E você, o que tem colocado no alforje do teu filho? Pão e peixe ou serpentes e pedras? Jesus disse: qual de vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se lhe pedir peixe, lhe dará serpente ou escorpião? Se vocês, sendo mal, sabem dar coisa boa aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. O que você tem colocado no alforje do teu filho? Pão e pedra ou peixe ou serpente? Pão e peixe ou serpente e pedra? O que tu tem colocado no alforje do teu filho? O que é serpente, pastor? Espírito independente. Quem é que está mandando na tua casa? Você ou seu filho? Você não consegue controlar uma criança de 4 anos? Eu estou preocupado quando ela fizer 10. Você não consegue segurar uma criança de 3 anos no colo? Eu estou preocupado quando ela tiver 12. Você não consegue falar para a criança: senta aqui do lado da mamãe, com 3 ou 4 anos? Estou preocupado quando ela tiver 15. Você é daquele que diz que o teu filho tem um gênio forte? Esse menino tem um gênio. Lá em casa o gênio fica preso na lâmpada. Ai de quem esfregar aquela lâmpada para o gênio sair. Vai entrar para dentro da lâmpada, dentro da garrafa. Como é que é? O teu filho entra na internet com a porta do quarto fechada, aquele garoto de 14 anos, você não tem a senha do Facebook dele? A sua filha navega na internet com a porta trancada e você diz: não, ela é independente. O que você tem colocado no alforje dela e no alforje dele? Você é caçador de diácono? Quando o diácono chama a atenção do seu filho, você vai atrás dele querendo esmagá-lo?
Ou você não ensina teu filho a respeitá-lo, dizer, olha, diácono não é porteiro, é uma autoridade constituída por Deus através do pastor da igreja. O que é que você tem colocado no alforje do teu filho? Você chega na escola sem saber o que o seu filho cometeu quando tu foi chamado, tu já vai chegando colocando teu filho no altar, no pedestal. Só coloco uma pessoa no altar, o nome dela é Jesus de Nazaré. Os outros todos falham. Estou encerrando. Um dia desse, uma aeromoça teve que vir para convencer uma criança de 3 anos a colocar o cinto de segurança para o avião decolar, porque a lesada da mãe não sabia. E o lesado do pai pior ainda. Eu dou logo uma olhada bem dentro na cara assim. Quando eu vejo uma mãe lesa, eu olho bem dentro na cara dela. Quando eu olho um pai assim, bobão, eu olho bem dentro na cara dele assim, ó. E a aeromoça, tem que colocar. Mas ele não quer. O dia que o meu filho fizer isso, pode chamar o UTI móvel. Balão de oxigênio. Balãozinho de oxigênio, UTI móvel, aquele negócio que dá choque para poder reativar o coração. Pode chamar. A autoridade não se negocia. Aprenda isso. Eu vou repetir. A autoridade não se negocia. Se um dia o pastor Zé Rodrigues negociar a autoridade dele, está frito. Se Neemias negociar a autoridade dele, está frito. A igreja não obedece mais nada, porque a autoridade é inegociável. Mesma coisa a paterna. A autoridade paterna não se negocia. A autoridade materna não se negocia. O que você negocia é o secundário. O que é secundário, pastor? Um dengo, um charminho, um negocinho. Agora, o que é instrutivo? Eu vejo cada... Meu Deus. O filho sai de perto, bate a porta do quarto, pá! E o pai fica, esse garoto. O meu nunca fez. Mas se fizesse... Meu Deus, chega a dar urticária. Eu começo a me coçar. E pafo. E eu falei, isso acho que me perseguem. E a mãe, que coisa feia, tá todo mundo olhando. Eu quase agarrei no pescoço dela. Agora que todo mundo vai olhar mesmo, vem cá. A autoridade não é espancar. Já estou encerrando. A autoridade é você instruir e dizer para ele, quem manda aqui sou eu. O não você já tem. O sim você vai conquistar. Mamãe já falou com você. Mamãe já falou que não pode. Você já mandou? Experimenta mandar. Eu já falei não pode. Você já experimentou falar assim? Não pode porque eu não quero. Tenta. Se você não conseguir, eu te pago uma Coca-Cola. O que você tem colocado no alforje do seu filho? Pão e peixe? Ou serpente e pedra? Eu tenho uma filhinha de 6 anos. Ela grava os programas e quando ela quer ver o programa que ela gravou, é a hora do jornal. Aí o dia que eu quero deixá-la ver naquele horário, eu digo, pode ver, depois o pai vê o jornal. Mas o dia que eu não quero, mas papai, por que hoje você não vai deixar? Porque hoje eu não quero. Mas papai, porque o papai que paga a luz, o papai paga a Sky, o papai compra essa casa, o papai que bota comida aqui dentro, o papai que é o dono, e é o papai que te fez,
e você é a minha filha, e quem manda sou eu. Tá bom, papai, depois eu vejo. Não vai negociar. Autoridade não. Negocie qualquer coisa. Autoridade não. O filho joga chupeta, a mãe vai lá e pega. O filho joga o garfo, a mãe vai lá e pega. Aí joga a caneca. Ah, esse menino, 4 aninhos. Daqui a pouco vai jogar a mão na sua cara. Coloque peixe. E eu encerro agora. Por que você está falando isso, pastor? Porque se você não colocar peixe e pão no alforje do seu filho, aquele filho do Satanás que foi reeleito vai colocar serpente. E aquela endemoniada que voltou para o Senado vai colocar aí serpente. Aquele filho do Satanás que diz que o pedófilo é essencial para a educação sexual da nossa criança. Oh, meu filho, lugar de na cadeia. Se você não fizer isso, sabe o que ele vai dizer? Vai dizer que a opção sexual a gente escolhe. Teu filho já nasceu macho e a tua filha nasceu fêmea, e o teu filho vai casar com uma fêmea e a tua filha vai casar com um macho, e esse demônio não vai chegar na nossa casa.